Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/1/2023. Muitos jogos hoje, né, pra gente analisar. Vamos tentar passar por cima de cada um deles e tentar trazer as melhores tips para vocês desse dia. Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que eu achei que eu não iria dizer nessa temporada, mas por incrível que pareça, hoje o melhor mercado para se trabalhar é de vitória e handicap negativo das equipes. Sim. Ultimamente na NBA a gente tá vendo muitas zebras acontecerem, então tá sendo melhor trabalhar com pontos, jogadores e coisas do tipo. Mas a gente precisa, né, se balizar de acordo com aquilo que o mercado oferece pra gente no dia. E acho que a gente tem boas possibilidades para trabalhar com vitória de cada uma das equipes. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Quem não conhece o Cesta de Trade, tem vídeo aqui todos os dias, então se inscreve para não perder nenhum vídeo. E mais do que isso, né, a gente sempre traz muito conteúdo e informação para vocês. Independente de vocês concordarem ou discordarem das nossas tips, vocês vão adquirir muito conhecimento para poder ser lucrativo nas entradas que vocês mesmos criarem, múltiplas, triplas, seus bilhetes mais completos aí, todos eles com muito embasamento e conhecimento que a gente sempre passa para vocês diariamente. E a gente passa ainda mais no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, R$ 40 aí, o nosso valor, que é o mais barato do mercado que vocês vão encontrar. A gente cobra metade do preço dos outros canais aqui no YouTube, vale muito a pena conhecer. Além de tips exclusivos, a gente sempre manda um material para vocês exclusivo. E lembrando que hoje a gente vai mandar algumas atualizações da nossa planilha ali, né, da nossa cartilha das equipes, informando seus pontos fortes, fracos e onde explorar cada uma delas, beleza? Mas chega de enrolação, a meta é de 200 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. E vamos começar aqui com a nossa análise entre Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies. Esse jogo a gente não vai passar necessariamente para vocês uma entrada, mas a gente vai dar alguns sinais de alerta para vocês. Gordon Hayward é dúvida e o Kelly Oubre Jr. está de fora para hoje, dois jogadores importantíssimos para o Charlotte Hornets e que impactaria diretamente no resultado de hoje. Desmond Bane, fortes tendências que ele joga, é muito importante o melhor arremessador de 3 do Memphis Grizzlies em quadra para que eles tenham boas chances hoje. Então sim, eu acredito que o Memphis Grizzlies deve vencer essa partida. Mas eu não acho que vale a pena a gente investir neles aqui com uma odd de 1,33, mesmo, né, se o Kelly Oubre Jr. e se o Gordon Hayward estiverem de fato de fora. É uma odd muito baixa para um time que recentemente jogando fora de casa não vem muito bem. Então a gente teria que esticar o handicap para ter uma entrada lucrativa no pré-jogo. Porém eu não recomendo. Como eu disse, esse jogo vai servir muito mais como um alerta para vocês de que sim, o Memphis é favorito, deve vencer, eles são superiores aos Hornets em praticamente tudo, mas não dá para a gente esticar muito esse handicap. Mais do que isso, o melhor é a gente trabalhar com mod em torno de 1,50 para a vitória simples deles no ao vivo. Muito cuidado, o Memphis não vencendo seguro fora de casa e não vale o risco esticar esse handicap porque o Hornets é péssimo, mas eles não têm nada a perder. Memphis perdeu 12 dos últimos 20 jogos fora de casa que fez e eles são também o quinto time que mais cede bola de 3 por jogo em toda a NBA, sendo o segundo que mais cede quando joga fora de casa. Em casa e com o apoio da torcida, o Charlotte pode complicar um jogo que parece fácil. Então, não é um jogo muito recomendado, a não ser que, como eu disse, o Memphis esteja pagando bem na vitória simples, no ao vivo ali, né, a partir do terceiro ou último quarto, mais ou menos como a gente fez ontem para vocês, em que a gente deu o alerta de que, por mais que fosse tentador investir no Jason Tatum contra o Oklahoma City Thunders, o ideal era vocês investirem no Jaylen Brown, e o Jaylen Brown bateu, o Jason Tatum não necessariamente a gente falou para vocês ficarem no under do Tatum, mas ainda assim a gente deu alerta daquilo que parece muito sedutor, mas tem mais riscos do que parece. E nesse caso é a mesma coisa, o Memphis deve vencer, mas muito cuidado. Agora sim, a gente vai passar uma tip para vocês entre Cleveland e Phoenix Suns. Esse sim é um palpite que eu acredito que vocês devam fazer. Então no jogo entre Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns, mais uma vez o Suns jogando sem seu principal pontuador e jogador Devin Booker, a gente vai aqui acreditar que o Cleveland Cavaliers vai vencer por pelo menos 2 pontos de diferença. Então handicap de menos 1,5 para os Cavs é a nossa indicação para hoje, jogável em até menos 2,5. Mas por que a gente acredita nisso para hoje? Bom, vamos deixar aqui para vocês, né, a game log do Phoenix Suns sem o Devin Booker, que é o principal jogador desse time, pontuador, e que mais uma vez não joga hoje, para poder justificar para vocês o porquê que isso faz sentido.
Cleveland é a melhor defesa mandante de toda a NBA. Encara hoje um Phoenix Suns que vem sem seu principal jogador. Suns venceu apenas 2 dos últimos 9 jogos que fez sem esse atleta e venceram apenas um fora de casa. Eles tiveram média de 108,3 pontos por partida, sendo que com ele ela sobe para 116. Então, eles têm uma queda muito grande nos seus números, tanto ofensivos quanto defensivos. Cleveland venceu 6 dos últimos 8 jogos em casa e 14 dos últimos 17 como mandante. Então, eles devem vir empolgados hoje, depois de uma noite de recorde ali, né, do Donovan Mitchell, uma das maiores atuações da história, né, com 71 pontos, jogando diante de sua torcida. Suns marcou uma média de menos de 97 pontos nos últimos 3 jogos e sofreram mais de 110 de média nesse período. Suns é top 6 piores ataques da NBA nos últimos 5 jogos, encara hoje a melhor defesa da NBA, o que pode ser um problema, seja para poder pontuar bem contra uma defesa entre aspas impenetrável, quanto para acompanhar o ritmo de pontuação deles, que por mais que não seja absurdo, eles ainda são mandante, têm mais confiança e podem contar hoje com o retorno de Darius Garland e Evan Mobley, que são muito importantes para o funcionamento ofensivo dessa equipe. E sem contar que mesmo que o lado ofensivo dos Cavs não venha a ser perfeito hoje, ou que o Garland acabe não jogando, o lado ofensivo do Phoenix Suns é ainda pior. Então, handicap de menos 2,5 no máximo para os Cavs é o nosso palpite para hoje. Lembrando, né, que o Phoenix Suns perdeu por diferenças, dá para dizer que ainda maiores recentemente, né? Na verdade, foram maiores, uma diferença mínima nos últimos 3 jogos de 9 pontos a favor dos seus rivais. Bom, agora vamos aqui avaliar Oklahoma City Thunders e Orlando Magic. Aqui a gente vai passar um palpite em pontos para vocês, né? Na verdade, um under. A gente vai trabalhar com menos de 118,5 pontos do Orlando Magic. Então, o palpite para Orlando Magic e Oklahoma City Thunders vai ser abaixo de 118,5 pontos do Orlando Magic. Vamos deixar aqui a game log deles mais recente, os últimos 10 jogos dentro de casa, para vocês verem o porquê que isso também faz sentido. Orlando é um dos 10 piores ataques mandantes da NBA nos últimos 10 jogos. Encara hoje o quinto pior ataque visitante, que pode vir sem o seu principal pontuador nessa noite consecutiva. Então creio que eles devem, acima de tudo, confiar na sua defesa. O OKC é uma das 10 melhores defesas jogando fora de casa da NBA, o que pode nos ajudar a ter um jogo de linhas baixas hoje, apesar do alto número de arremessos que eles produzem em seus jogos. Orlando é o quarto time com menos pontos por jogo em toda a NBA e tem 106,7 pontos de média nos últimos 10 jogos contra o OKC. E não superaram essas linhas há 6 jogos, né? Não superam essas linhas há 6 jogos, sendo o último deles em 2019, em que eles conseguiram ultrapassar os 118 pontos contra o Oklahoma. Já são 3 encontros em 2022 e o Magic não só não chegou nem nos 110 pontos, como teve média de 100 pontos por partida nesse período e tiveram apenas 90 pontos feitos no único encontro dentro de casa em que Oklahoma e Orlando tiveram em Orlando. Orlando é o terceiro menor número de bolas de 3 por jogo na liga, está na metade de baixo da tabela em aproveitamento nesse tipo de arremesso. O OKC é um dos 10 times com mais bloqueios por jogo e deve ter boas chances pelo centro em um duelo contra Orlando Magic hoje, na hora de defender. O Magic foi apenas o 18º time mais rápido da NBA nesse período. Se ditarem o ritmo do jogo hoje em sua casa, eu duvido muito que eles terão muitos arremessos por minuto. Orlando é top 5, pior ataque em eficiência por 100 posses de bola no mês, bem como o Oklahoma City Thunders. Isso pode contribuir, mais uma vez, para que seja um jogo mal pontuado. Ambos os times são top 10, melhor aproveitamento em defesa de bolas de 3 por jogo na liga, o que deve facilitar para que tenhamos menos pontos do que o imaginado, principalmente com o OKC, né, vindo de uma partida onde eles permitiram apenas 30% das bolas de 3 do melhor ataque da NBA, Boston Celtics, na noite de ontem. Então a gente tem um ótimo cenário, nem o próprio Boston Celtics, que tem esse melhor ataque da liga, superou essas linhas. Quem dirá hoje o Orlando Magic, por mais que o OKC venha cansado, eles resolveram um jogo meio que cedo ontem, então eles têm seus principais jogadores ali titulares, com mais tempo de descanso do que o normal em um jogo de back-to-back, beleza? Lembrando que o último jogo do Orlando Magic eles produziram apenas 100 pontos dentro de casa, né? Contra o Washington Wizards, que nem é uma grande defesa, então um bom cenário para a gente trabalhar. Outro destaque aqui, Paulo Banchero, né? Seu principal jogador, né, o principal jogador do Orlando Magic destacado aqui, recentemente teve uma queda no seu desempenho,
conseguiu superar a casa dos 20 pontos na sua última partida, mas antes disso ele teve um desempenho total ruim. Aqui a gente está com filtro somente dos jogos dentro de casa dele, né? Mas a confiança dele está abaixo, porque ele teve 18, 18, 4 e 15 pontos nos últimos 6 jogos, superando a casa dos 20 apenas 2 vezes contra o fraco Houston Rockets e uma vez contra o Washington Wizards, onde seus companheiros não ajudaram e ele teve um aproveitamento terrível de 29,2% dos seus arremessos convertidos. Então, ótimo cenário para esse abaixo do Orlando Magic. Vamos pular aqui para Philadelphia 76ers e Indiana Pacers. A gente tem algumas dúvidas nas escalações, dentre elas a principal, Joel Embiid, que praticamente não teve descanso, né, até hoje, então a tendência é que agora ele seja poupado, mas caso ele jogue, é o nosso principal jogador para poder estar investindo nessa noite. A gente planeja trabalhar com duplo-duplo do Joel Embiid, principalmente no ao vivo, que vai dar para a gente pegar uma linha com certeza de 1,50 para cima, mas no pré-jogo eu acredito que essa linha vai estar entre 1,40 e pouco, etc. Mas tem muito potencial, já que nos últimos 5 jogos dele dentro de casa, em 4 ele conseguiu um duplo-duplo e mais do que isso, ele tem média de duplo-duplo dentro desse período. Mas por que a gente acredita em um duplo-duplo do Joel Embiid assim que o mercado liberar essas linhas? Bom, 10 pontos é o mínimo que ele vai fazer, não tenha nenhuma dúvida, já que a média dele é de 34 pontos, é o principal cestinha do 76ers que joga hoje dentro de casa. O grande ponto que a gente precisa, na verdade, é que ele tenha pelo menos 10 rebotes. E bom, o Indiana é o segundo time que mais vem cedendo rebotes por jogo fora de casa em toda a NBA. O 76ers não é muito bom nessa categoria, mas esses números costumam ser concentrados em NBA em jogos em que o adversário cede muitos rebotes, principalmente porque o 76ers tem uma boa defesa. Então eles forçam com frequência, né, o erro do adversário. Indiana é o 5º pior aproveitamento em rebotes por jogo na NBA e o 7º pior aproveitamento em rebotes ofensivos. Então eles não devem atrapalhar o Embiid na hora de recuperar as posses no lado da defesa. Embiid tem média de duplo-duplo em casa nos últimos 10 jogos, como vocês podem ver, e teve duplo-duplo em 4 dos últimos 5 jogos como mandante, e manteve essa média de duplo-duplo nos últimos 5 jogos também, com 34 pontos e 10,4 rebotes. É o principal jogador para hoje, seja em pontos, seja em rebotes, seja também em duplo-duplo e também para impactar no resultado dessa partida. Não acredito que o Philadelphia 76ers consiga vencer com tranquilidade o Indiana Pacers sem ele. Se vencerem, vai ser com dificuldades, então eu ficaria de fora desse jogo até que o Embiid seja confirmado ou não, né? A gente tem que esperar. Lembrando que essas notícias de escalação e o quanto essas notícias de possíveis confirmações ou ausências impactam na partida, a gente está sempre mandando também no grupo VIP que está aqui do lado. O jogo entre New York Knicks e San Antonio Spurs, a gente tem aqui um claro favorito. New York Knicks, com o retorno do Jalen Brunson, que jogou a última partida, são mais fortes, independente de RJ Barrett estar de fora ou não. Obi Toppin, Derrick Rose e o Kel são dúvida, mas nenhum desses três são jogadores importantes para essa equipe no momento da temporada. Eles jogam dentro de casa contra o San Antonio Spurs, com uma das piores defesas, um dos piores ataques e um time que fora de casa praticamente não representa nenhum perigo para seus adversários, tendo vencido recentemente apenas o fraco Houston Rockets. São 4 derrotas consecutivas como visitante, 2 delas ali, né, por 15 pontos de diferença ou mais. Na verdade são mais de 2, né? A gente tem ali uma por 16, uma por 36 pontos de diferença e uma por 20 contra o Orlando Magic. Então assim, o New York Knicks deve vencer, deve convencer, e eu acredito sim que eles devam cobrir um handicap de pelo menos menos 2,5 para que essa odd fique um pouquinho melhor, mas ainda assim, por mais que hoje seja um dia interessante para a gente trabalhar com o vencedor, as odds ali em torno de 40 são mais interessantes, principalmente aquelas que a gente sabe que no ao vivo vai conseguir pegar uma linha superior. No caso dessa do New York Knicks, é só um palpite que eu tô deixando para vocês que sim, eu acho que ele vai vencer, esse time vai vencer, né? Tem gente que gosta de insistir em todos os jogos, não é o recomendado, mas ainda assim é só o meu pitaco, não é um palpite, até porque a gente teria que esticar muito o handicap para poder ser lucrativo, mas sim, eu acredito que eles vão vencer por 4 ou 5 de diferença, tentar pegar essas duas linhas aqui no ao vivo por pelo menos uns 50, me parece bem previsível, já que o New York Knicks tem melhor ataque, melhor defesa e vão gerar distância dos seus adversários. Bora aqui para Chicago Bulls e Brooklyn Nets, um jogo um pouco mais interessante, mas que também a gente acredita que tem um claro favorito e que, por sinal, dado diante as circunstâncias, eles têm obrigação de vencer.
O Chicago Bulls vem de uma derrota ali traumatizante para o Cleveland Cavaliers, onde eles abriram 18 pontos de vantagem e não só tomaram uma virada espetacular, como na prorrogação eles praticamente nem foram uma competição ali, né? Praticamente o time não existiu na prorrogação e os Cavs venceram com tranquilidade. Então, para esse jogo, a gente vai de menos 1,5 do Brooklyn Nets, com base na seguinte argumentação também. Nets é o time mais quente da NBA no momento, eles simplesmente estão vencendo e convencendo, superando seus adversários com frequência antes da metade do último quarto. Já são 12 vitórias seguidas e 16 vitórias em 17 jogos. Nesse mesmo recorte de 17 jogos, o Chicago venceu 7 e perdeu 10, ou seja, perderam a grande maioria. Eu vou deixar aqui a game log dos últimos 10 jogos do Brooklyn Nets. Brooklyn é o terceiro melhor ataque da NBA, enquanto que o Chicago Bulls é apenas o 19º. O Chicago Bulls é um dos 5 times com menos pontos de 3 por jogo na NBA. Isso expõe como eles precisam pontuar bem no paint para vencerem jogos. E o Nets é o 5º time que menos sofre pontos nesse setor, jogando fora de casa em toda a NBA. Nets é uma das 10 melhores defesas, enquanto que Chicago é uma das 10 piores. O Nets tem também os melhores jogadores em quadra, o que pode ser um fator decisivo para hoje. Nets venceu seus últimos 10 adversários por uma diferença média de 13,1 pontos por jogo, e investir contra o Brooklyn Nets nesse momento seria um erro, então a gente acredita que sim, eles devem vencer por pelo menos 2 pontos de diferença, eles têm que vencer, né, pelo histórico recente, pela confiança de seus jogadores, Kyrie Irving e Kevin Durant, e também pela situação do Chicago Bulls, que tá jogando bem até, mas tá empurrando com a barriga a temporada. Muitos dizem que eles devem fazer algumas trocas relevantes nessa off-season aí, né? Nessa off-season não, né? Nessa janela aí de transferência. Muito se diz do Lavine sair, ou então, né, de uma mudança de rumo para a equipe para um futuro próximo. Então, diante de tantas dúvidas, faz mais sentido a gente ficar a favor do Brooklyn Nets e evitar o Chicago Bulls, porque vocês podem ter certeza, por mais que eles vençam alguns jogos difíceis, eles não são um time confiável nesse momento, a não ser que você trabalhasse com handicap positivo e ache que hoje contra os Nets é um risco muito alto. Ou o Chicago Bulls não vai acompanhar o Brooklyn na hora de pontuar, né? Porque é um time muito ruim nas bolas de 3, ou então é um time que não vai conseguir defender os Nets, porque eles têm uma das piores defesas da liga, e os Nets, um dos melhores ataques, sendo o melhor no mês de dezembro. Beleza? Agora sim, a gente vai passar para vocês um palpite de jogador no jogo entre Minnesota e Portland Trail Blazers, mas lembrando que nesse jogo a gente tem diversas possibilidades para trabalhar em jogador, seja do Portland, seja do Minnesota, seja em resultado da partida, seja em pontuação, bolas de 3, rebotes, assistências, enfim, um prato cheio. A gente vai passar aquilo para vocês que a gente acha bem interessante, mas ainda assim a gente vai passar esses palpites extras no nosso grupo VIP. Tá aí para vocês o menor preço do mercado, a gente cobra metade do preço dos outros canais e vocês não vão se arrepender. Todas as nossas análises são aprofundadas, com dados e estatísticas como essas que a gente passa para vocês em vídeo. Confiram os nossos últimos vídeos para vocês verem a profundidade da nossa análise, independente de green e de red, e conheçam o nosso grupo VIP, porque vocês não vão se arrepender. Últimos recados para vocês: se inscreve se não é inscrito ainda e clica no botão de joinha, o like, né, para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Então, no jogo entre Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers, Minnesota hoje que joga em casa, a gente vai de mais de 10,5 rebotes do Rudy Gobert, jogador do Minnesota Timberwolves aqui, ou seja, ele tem que fazer pelo menos 11 rebotes, mas por que a gente acredita que isso seja possível? Vou deixar aqui a game log dele nos últimos 10 encontros contra o Portland Trail Blazers para vocês verem que isso faz sentido. Bom, como se não bastasse essa média de 15,3 rebotes, né, nos últimos 10 jogos contra os Blazers, a gente tem mais números interessantes para poder justificar essa nossa análise. Temos aqui duas equipes ofensivas que arremessam muito e que, consequentemente, erram muito também. Isso faz com que muitos rebotes sejam produzidos por jogo em suas partidas, e Gobert, que é o melhor jogador dessa categoria que estará em quadra hoje, pode ser explorado. Rudy Gobert tem média de 11,7 rebotes por jogo na temporada, mas sabemos que ele pode muito mais. Ele teve média na temporada de pelo menos 13 rebotes nas últimas 4 temporadas que fez, e vem de um ano de 14,7 rebotes antes de se mudar para Minnesota. Nos últimos 4 jogos em casa, Gobert teve 12,7 rebotes por jogo, e hoje teremos 2 dos 7 times que mais cedem rebotes por partida na NBA nos últimos 3 jogos. Então a gente vai ter
muitas chances. Nos últimos 10 jogos contra os Blazers, como eu disse, vocês podem ver a média aqui do Gobert, que é bem relevante. Mas se vocês forem ver o último jogo dele contra o Portland Trail Blazers fora de casa, ele teve 20 rebotes. Jogo esse que aconteceu, né, há menos de um mês. Portland é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos na NBA, e com isso, Gobert pode ter chances no ataque e na defesa, e não necessariamente a gente vai precisar ficar torcendo ali, né, para o Portland Trail Blazers arremessar, errar e ele recuperar as posses. Todo ataque, independente do time que tiver com a posse de bola, vai ser uma oportunidade dele pegar rebotes. Nos últimos 10 jogos, Blazers é o quinto pior aproveitamento em rebotes gerais na NBA. Isso também pode ser muito funcional para a gente hoje, já que o Portland não representará um grande perigo para o Rudy Gobert. Ele só vai precisar que o Minnesota defenda minimamente bem hoje, né? Como eles estarão dentro de casa, eles têm uma boa defesa de garrafão. Provavelmente o Damian Lillard e Anthony Simons vão ter que arremessar bastante de 3, arriscar bastante, e a taxa de assertividade desse tipo de arremesso geralmente é menor. Lógico que o arco, né, que a bola faz quando bate no aro geralmente é mais comprido, mas muitas vezes você consegue recuperar ali, né, rebotes mais certeiros se o Gobert estiver bem posicionado. Fechado, mais de 10.5 rebotes do Rudy Gobert é o nosso palpite para essa partida entre Minnesota e Portland Trail Blazers. Lembrando que a gente sempre deixa pelo menos uma partida aqui para ser exclusiva do VIP. New Orleans Pelicans e Houston Rockets será escolhida, né, para o nosso grupo VIP. E bora aqui pular para Golden State Warriors e Detroit Pistons. Mais um jogo que a gente acredita claramente que existe um favorito e que esse favorito deve vencer e deve convencer. Lembrando, já falei para vocês que nessa temporada tem muita zebra acontecendo, e para quem já está há um bom tempo no mercado da NBA, pelo menos nessa temporada 22-23, já deve ter percebido isso. Então vamos tomar cuidado, vamos escolher apenas aqueles jogos que vocês vão acompanhar, tentar trabalhar melhor no ao vivo para poder fazer um cash out com lucro ou para poder reduzir os prejuízos, e não investir em múltiplas, triplas, duplas, porque isso só vai te fazer ruim. Então vamos com calma pegar os seus jogos favoritos e vamos trabalhar aqui, no caso desse jogo, em menos 2.5 Golden State Warriors, para eles vencerem aqui, odd de 1,47. A odd não está tão distante ali da vitória simples, então eu tentaria esperar a vitória simples ali tá pagando em torno de 1,50, porque eu acho que vai valer mais a pena. Fechado. Por que a gente acredita que o Golden State Warriors deva vencer? Vamos deixar aqui a game log dos últimos 10 jogos do Detroit Pistons, os resultados, né, e mostrando que eles venceram apenas 2 dos últimos 10 jogos. Mas bora aprofundar aí, né, na nossa argumentação para essa partida. Detroit é ruim demais, mas os Warriors também são ótimos dentro de casa. Eu não sei o que pode explicar isso, mas investir neles como mandante é outra realidade em relação a quando eles estão viajando. Em casa, a Golden State é a segunda melhor defesa mandante, então eles podem segurar o lado ofensivo do Detroit, que já é bem ruim, e explorar o defensivo, que é ainda pior. Detroit é top 5 de pior ataque e pior defesa quando jogam fora de casa em toda a NBA. Golden State venceu 18 dos últimos 20 jogos em casa mais recentes e venceram seus adversários por pelo menos 5 de diferença em todas as 7 vitórias desde o dia 7 de novembro. O Warriors venceu 4 dos últimos 5 jogos contra os Pistons e não perde em casa para eles há quase 3 anos. O Warriors é o melhor time em bolas de 3 na NBA por jogo, encara o Detroit, que como visitante é apenas o 20º. Da mesma forma que eles também são o time que melhor defende o perímetro em casa em toda a NBA, isso pode gerar uma distância no placar, já que o Golden State Warriors é melhor nas bolas de 3 e defende melhor também. Detroit venceu 2 dos últimos 8 jogos que fez fora de casa e 2 dos últimos 10 em geral, o que é muito pouco para encarar um dos melhores mandantes da liga, mesmo que eles venham hoje sem Stephen Curry mais uma vez. Mas lembrando que outros jogadores importantes estão à disposição: Draymond Green, Jordan Poole, Klay Thompson, principalmente, né? Esses três, além, né, de um elenco de apoio que vem jogando e respondendo muito bem. Então não se preocupe com esse alto número aqui de ausências do lado deles, porque eles já estão acostumados a jogar sem eles e eles vêm respondendo muito bem, independente do Kuminga, do Wiseman também serem jogadores de rotação que contribuem bastante. Bora aqui para nossa análise entre LA Lakers e Miami Heat.
Equipes essas que já se enfrentaram recentemente. LeBron James é dúvida como sempre é, assim como Russell Westbrook, e assim como o Miami Heat também sempre vem com esses jogadores como questionáveis, por mais que aqui não esteja Jimmy Butler, Kyle Lowry, ou então, por exemplo, ali o Bam Adebayo, Tyler Hero, tudo pode acontecer aqui na escalação do Miami Heat, então desde que eles venham completos, a gente vai acreditar que o Miami deve vencer mesmo como visitante. Outro destaque que eu vou trazer para vocês aqui, né, é que a gente está investindo muito a favor dos visitantes, pelo menos na maioria dos jogos aqui, porque de fato só assim, né, para o mercado pagar um pouquinho melhor. É muito difícil, né, que tantos visitantes assim vencem um jogo só. Então, repito, cuidado com múltiplas, duplas, triplas. Tomem bastante cuidado. Da mesma forma que eu tô mandando muitos palpites aqui para vocês, a chance de grandes acertos aí diminui, porque são muitos jogos e a gente precisa fazer um filtro naquilo que a gente acha de melhor. Mas ainda assim, tô tentando passar para vocês a rodada mais completa possível, para vocês terem pelo menos um panorama de como devem ser esses jogos. Então, vamos aqui colocar um handicap do lado do Miami Heat, curto, tá? Porque por mais que eu acho que eles sejam favoritos, vou colocar aqui o menos 2,5, tentar esperar no ao vivo pagar em torno de 50, que é o mínimo que eu gosto de trabalhar. E por mais que seja também tentador o mais 9,5 dos Lakers, acho que o Miami Heat deve vencer, acho que o jogo vai estar ali entre essa pontuação, uma diferença de 3 a favor do Miami Heat, mas não muito maior do que isso. Acho que os dois são válidos, né? Esse HC positivo, esse negativo do Heat, mas eu acho que o mais indicado de fato é o Miami Heat vencendo, porque eu acho que eles têm um encaixe muito favorável com os Lakers e a gente precisa escolher só um, não só escolher um, né? Como ainda assim escolher o que a gente acredita ser com maior potencial de lucro. Bom, Miami jogou recentemente contra os Lakers e conseguiu uma vitória por mais de 10 pontos de diferença sobre seu rival recentemente. A diferença é que o jogo foi na Flórida. Muito mais do que o mando de quadro, encaixe favorável ao jogo do Miami fez total diferença naquela noite, mas deve fazer hoje também. Miami é um time de grande defesa que prioriza a proteção de aro ao invés do perímetro. Mas no lado ofensivo, eles são mais equilibrados entre pontuar de 2 e pontuar de 3. O grande problema é que o Los Angeles Lakers não é equilibrado. Eles claramente têm mais facilidade em jogar contra defesas de paint ruins, e contra as 10 equipes que menos sofrem pontos no paint, o histórico deles é o seguinte. Vamos deixar aqui destacado a game log recente, né, fora de casa do Miami Heat, antes da gente falar de que o Cleveland enfrentou o Los Angeles Lakers 2 vezes e os Lakers perderam as duas. O 76ers enfrentou os Lakers e os Lakers perderam. Contra o Boston, derrota. Contra o Heat, né, que a gente acabou de citar, derrota, e contra o Nets, vitória. Foram 5 derrotas e uma vitória contra os times do top 10 em defesas de paint, e eles venceram somente o Brooklyn Nets, que por coincidência ou não, desse top 10 aí, né, é o pior time em defesa de paint. Se pontuar no centro deve ser complicado, pontuar fora também, já que os Lakers são o segundo pior time em bolas de 3 por jogo na NBA e o quinto pior aproveitamento da liga em bolas de 3, ou seja, é um encaixe completamente desfavorável para os Lakers. Se eles tiverem bolas de 3, eles até vão conseguir dar trabalho, vencer o Miami Heat, mas eles teriam que fazer hoje o que eles não fizeram a temporada inteira. E pontuar no centro contra essa defesa de garrafão tão boa do Miami deve ser um parto para eles. Não só isso, o Los Angeles Lakers tem o segundo pior defesa do mês de dezembro. E se a gente for somar isso a essa bola de 3 pobre deles, eu vejo o Miami Heat com tudo que é preciso para vencer se Bam Adebayo, Tyler Hero, Kyle Lowry e Jimmy Butler jogarem. Beleza? Não à toa, né? Miami Lakers foi um jogo em que o LeBron menos pontuou nos últimos 10 jogos. Ele ficou em under e cometeu o maior número de desperdício de posse de bola dele nos últimos 10 jogos. Miami venceu 7 dos últimos 9 confrontos fora de casa, só perdeu para o Memphis e para o Denver, né, que é líder e vice-líder do Oeste, o que é bem aceitável, e eles também são a segunda melhor defesa visitante geral de toda a NBA. Então, assim, os Lakers vão ter trabalho hoje, não vão ter vida fácil, não dá para esticar muito o handicap do Miami Heat, porque por mais que eles vençam a maioria dos seus jogos como visitante, né, a distância não costuma ser ali de 10 pontos e teria que ser para ultrapassar o handicap de mais 9,5 dos Lakers. Então considero os dois bem interessantes, mas a gente tem tantos argumentos favoráveis ao Heat que eu prefiro trabalhar só com a vitória do Miami. Beleza? O jogo entre Sacramento Kings e Atlanta Hawks é o último que a gente vai trazer análise exclusiva para o nosso grupo VIP. Decidimos tirar esse jogo e tirar o jogo entre Houston
decidimos tirar esse jogo e tirar o jogo entre Houston e New Orleans Pelicans, porque são jogos ali com muitas dúvidas nas escalações e a gente vai ter um cenário melhor para trabalhar, para investir, para passar para vocês no grupo, beleza? Porque lá a gente consegue, né, ter mais tempo para poder avaliar essas novidades, controlar melhor as linhas do mercado e poder tomar a maior decisão e a melhor decisão possível. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu já sei que vocês deixaram, os comentários de como foi o dia de vocês ontem, o que vocês planejam para hoje, se vocês concordam ou discordam das nossas indicações para esse dia do 4/1 de 2023. Lembrando que amanhã tem mais, então já deixa o sininho ativado aí e compartilha esse vídeo no seu grupo de apostas esportivas, seremos muito gratos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!